acompanhar muito de perto a feitura do livro e temos aqui um livro muito, muito especial. Acho que se calhar a chave para começarmos a ler o livro é a organização dele. Ele tem duas partes, uma primeira parte que se chama Ossos e uma segunda parte que se chama Olhos. E essas duas partes refletem um bocadinho a visão do mundo que nós temos aqui no livro. Na primeira parte, os ossos, o que passa mais é uma espécie de atenção ao tempo. E há um tempo que ela descreve como terno e pequenino. Ela tem uma frase muito bonita que é: o meu gato é o meu tempo. Mas ao mesmo tempo é um tempo que ela tem consciência que vai levar à morte e à perda. Mas esse olhar faz com que ela tenha mais atenção à recuperação de tudo o que é passado, seja histórias, seja casas, seja pessoas, seja objetos, medalhas, anéis, por isso é que eu estava a brincar com o teu anel, que são maneiras dela dar testemunho daquilo que é relativamente importante. São as coisas que ela valoriza no passado e que são aquilo que ela faz dar testemunho, que é um bocadinho a função da escrita dela. Ela acaba mesmo um dos textos dela, e para quem tiver o livro, é um texto que se chama Impressões, dizendo: quem tem a impressão da morte do trem, a impressão da morte como um registro identitário, a condição de estar morto contra a memória, o cansaço, a frieza sem condição de oração determinativa, de estar morto, repito, e digo no automatismo que me é natural, como poderia ter dito quando frio faz nesta primavera, sou testemunha. Mas não se pense que esta atenção ao passado e à morte faz com que seja uma escrita que seja triste, ou estéril, ou fechada. Pelo contrário, é uma visão que tenta resgatar em cada uma destas perdas o que há de beleza nelas. E a expressão que me ocorreu quando estava a ler estes textos já reunidos no livro é uma expressão do Rui Luís Cabral, num poema dele em que ele fala de uma espécie de beleza arruinada. Nós já sabemos que está condenada, mas que apesar disso tem algo de especial. Mas cá pedi à Marta para ler esse poema. He loved beauty that looked kind of destroyed. Gostava dessa espécie de beleza que podemos surpreender a cada passo, desvelada pelo acaso na esquina de Arrabalde. A beleza de uma casa de voluta, que foi toda a infância de alguém, com visitas ao domingo e tardes no quintal depois da escola. A beleza crepuscular de alguns rostos no retrato de família a preto e branco, ou a de certos hotéis que conheceram há muito os seus dias de fulgor e foram perdendo estrelas. A beleza condenada que nos toma de repente, como um verso ou um desejo, como um copo que se parte e dispersa no suague a frágil luz de um instante. Gostava de tudo isso, que o deixava muito a sós consigo mesmo. Essa espécie de beleza arruinada, onde a vida encontra o espelho mais fiel. Acho que este poema poderia funcionar quase como uma poética deste livro da Beatriz, e o próprio título é Quase Noite, que foi das coisas que nós demoramos mais a chegar. É uma espécie já de compromisso entre a escuridão e a luz, porque isto é um olhar que ao mesmo tempo que sabe que há morte à volta, também está atento à beleza que há à volta, ao passear distraído para ver o que é que se pode arranjar bonito para aproveitar em tudo. E isso é reforçado pelo humor de muitos textos. Por exemplo, ela tem um texto contra a poesia Kleenex, que o Manel depois vai ler a seguir, que eu gosto particularmente, e tem um texto que é o Fumar, em que ela diz mesmo, e é o parágrafo final: sou arrogante, perita em inundações ou incêndios, acredito apenas em sótãos sem fotografias e só dou graças ao gato que adormece aos pés. Tudo o resto basta de dizê-lo, as flores nunca darão boa literatura enquanto estiverem vivas. E queria só convocar uma segunda poética que eu acho que se adequou ao livro da Beatriz, desta vez da Elizabeth Bishop, um poema que se chama Uma Perda. Uma arte. Mas que tem a ver com a perda. A arte de perder não é difícil de se dominar. Tantas coisas parecem cheias da intenção de se perderem, que a sua perda não é uma calamidade. Perder qualquer coisa todos os dias. Aceitar a agitação de chaves perdidas, a hora mal passada. A arte de perder não é difícil de se dominar. Então procura perder mais depressa, lugares e nomes, e para onde se tencionava viajar. Nenhuma destas coisas trará calamidade. Perdi o relógio da minha mãe.
E olha, a última ou a penúltima de 3 casas amadas desapareceu. A arte de perder não é difícil de se dominar. Perdi 2 cidades encantadoras e, mais vastos ainda, reinos que possuía, 2 rios, um continente. Sinto a falta deles, mas não foi uma calamidade. Mesmo o perder-te, a voz trocista, um gesto que amo, não foi diferente disso. É evidente que a arte de perder não é muito difícil de se dominar, mesmo que nos pareça, toma nota, uma calamidade. No fundo, escreve-se sempre em ausência, seja a ausência já acontecida ou pressentida, e contra o esquecimento. E no caso deste livro, a Beatriz faz isso com um talento e uma generosidade, acho que é a palavra, que faz com que nos consigamos reconhecer nas ausências que ela descreve. E a solidão da capa, a ausência de um amigo a quem se dedica ao livro, a ausência de um gato de muitos anos, são dela descritas aqui, são também nossas quando estamos a ler isso. E no fundo, acho que há um lado mais superatório do que melancólico nestes textos, e isso é uma coisa muito bonita de se oferecer a alguém em termos de condição humana. Eu queria só sublinhar o orgulho e a alegria que é para nós, para a Verne, editar o primeiro livro da Beatriz. Já tivemos algumas estreias felizes, esta é uma delas, e não que nós procuremos a estreia, que o principal é que haja qualidade, e aqui as duas coisas coexistem. Portanto, é um primeiro livro, e quanto a mim um grande livro. Eu escolhi alguns textos, gosto de todos eles, mas escolhi aqueles que se calhar me interessaram mais, e então eu, juntamente com a Inês, uma pequena seleção. As casas são dos mortos. As casas são dos mortos. De rosto remendado, olhar triste e boca cozida. Encadeadas, fotografo-lhes o interior pelas fechaduras. Vejo-lhes a escadaria, coluna de verde. Uma radiografia sem peso, sustendo um peso tão antigo como invisível. Morre-se tarde, as artroses nos tornozelos abatendo-as, levando-lhes o rosto ao chão. Um silêncio de lacre que me lembra mãe e filha, em Santa Catarina, tocando acordeão a troco de esmola, sem pálpebras, pestanas ou olhos. O rosto mais branco das casas que conheço. Nunca teremos casas como estas. Casas tão casas que são os homens e mulheres que lhes imitam a vida. Os mortos são de casa, e nas nossas casas, poucos os mortos, que nenhum agente imobiliário conta a história dos ossos. Ao cemitério de casas vazias, plantadas entre as ruas mais estreitas desta cidade, não chega a imagem trágica dos ossários encontrados nas igrejas. São já relicários de madeira, há muito profanados. Abraçá-las-ia a todas, se assim encontrasse mais silêncio do que o dos gatos que nelas se escondem. Pé, encurvadas sobre as pedras da rua de granito tosco, apoiam-se umas nas outras, e se há uma que por incêndio se escapa, todas lhe velam o corpo com olhar franzido de medo. Entram no mercado, abusam do letreiro, vende-se ou aluga-se, com especial carinho. O resgate de uma orfandade pode ser possível, dizem, ao aprumarem-se para o retrato. Se lhes quer ver a planta dos pés ou as palmas das mãos, fogem-me para a sombra. Não são de se deixar tocar. Delas sou a réplica, nestas tardes em que faço passar por retratista, sabendo que nunca terei tanto silêncio como elas. Ausência. Afastam-me de mim. Levam-me para o lugar de dentro que não sei conhecer, que não quero saber dizer. Se me perguntas onde estou, olho-te e, sem resposta, abandono-te. O teu olhar sobre o olhar de uma rapariga sem nome, sem língua ou boca que te satisfaça esse imperativo de curiosidade alheia. Como és fácil, apetece-me dizer-te, enquanto acendo o cabelo à luz que trespassa a persiana. Uma mão fecha-se à porta da minha boca.
Só a língua dominicana sabe os salmos que são precisos para me sagrar a garganta enquanto tomo comprimidos com sabor a vermelho. São só páginas de um livro, finíssimas, que me forram o estômago com ditames de profetas, só para que a água, ao ser bebida, não derive em dilúvio. Não posso diluviar assim. Não posso diluviar pelos hábitos dos outros, os desejos dos outros, os medos dos outros, as razões, as palavras, os gritos dos outros. E Deus, que se existisses, me livrarias deste peso no estômago, desta secura de boca a que nem salmos nem pregos podem salvar. Por isso os prefiro a ti, os meus comprimidos, que me afastam de mim e me levam a um lugar de dentro que não sei por que nome chamar, mas que se Deus soubesse, me diria que recriei sobre as lágrimas de todos os santos. Um mar tão humano que é capaz de se pensar e pensar na forma que tem a palavra e o interior da palavra a ser de uma só vez tomada. Piedade. Sem pássaros, sem penas, longe dos perigos da insalubridade mental, moral e fisicamente humana, de que casas são só sentenças impiedosas. Piedade, digo, sem salmos que me umedeçam a boca ou páginas de livros sacos que me forrem o estômago. Piedade, o lugar dentro de mim que me dá nome suficiente para todo este tempo em que serei mulher à beira da cabeceira, mulher baloço, ou tão simplesmente olhar sem esquecimento. Que da minha mortalidade vos digo que é possível Deus esquecer-se de nós. Mas eu, que sou apenas carne seca exposta ao sol, aninhada à chuva, não vos esquecerei. Aos justos, aos injustos, aos puros, aos ímpios. No lugar que há dentro de mim, é que só a ausência de Deus poderia dar luz.